Então, bom dia. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, e enquanto eu espero para me dizerem se hoje está tudo bem com som e imagem, e sinceramente deveria estar porque, ao contrário dos dias passados onde eu estava numa região mais remota de Moçambique, agora estou em Maputo e, portanto, a rede é completamente diferente e, portanto, em princípio hoje deveria estar a chegar tudo bem. E porquê é que eu faço este alerta? Porque recebi ontem e esta manhã já uma série de mensagens de muita gente a dizer que ou os programas não chegam ao fim ou então durante o programa a emissão corta. Bem, isto tem a ver essencialmente com as telecomunicações e, portanto, eu, embora tenha que pedir desculpa, não consigo fazer nada em relação a isso. As limitações são o que são e, portanto, nós não conseguimos não conseguimos ultrapassar este tipo de problemas. Bom, a agenda de hoje é brutalmente enorme, comprida. Eu quero pedir-lhe desculpa por isso. Aliás, há um erro, já lhe vou dizer qual é que é, mas, de facto, mesmo assim tive que cortar uma série de assuntos para poder acomodar aqui hoje. Primeiro alerta. O primeiro ponto não é esse, tem a ver com as contas públicas, execução orçamental. Os números já disponíveis mostram uma derrapagem de 400 milhões de euros. E eu já vou falar sobre isto daqui a bocadinho, tem a ver com salários. Porquê? Porque primeiro temos o período de ordem do dia. E neste aspecto, eu gostava, era para ter comentado isto ontem, mas depois também acabou por não haver tempo. Como sabe, o Ministro do Ambiente é uma pessoa que eu estimo muito, desculpe lá, quase ia ficando sem óculos, mas o Ministro do Ambiente, que é uma pessoa que eu estimo muito a nível pessoal, tem muito jeito para isto, mas nós não podemos deixar de denunciar quando as coisas acontecem. E o que é que se deu aqui? O Ministro do Ambiente, ao falar sobre a baixa do preço de eletricidade em 2019, como sabe, o Governo começou por prometer muitas coisas. O Bloco de Esquerda e o PCP também, nomeadamente a história da baixa do IVA. Bom, quando o Governo descobriu que ia perder 500 milhões de euros se baixasse o IVA na eletricidade, pelo menos 500 milhões de euros, o que é que fez? Foi dizer ao Bloco de Esquerda que não podia, e então arranjou-se uma solução, que é baixar o IVA na potência contratada. Então, ora bem, a potência contratada é uma coisa onde a gente paga muitíssimo pouco de IVA. E o que é que o Governo fez? Como isto não chega, o Ministro do Ambiente veio dizer às pessoas, bom, se quiserem pagar ainda menos, baixem a potência contratada. A potência contratada, como vocês sabem, é aquilo que a gente assina sobre quanto é que aguenta cada contador que nós temos em casa. Agora repare uma coisa, se você tiver uma máquina de lavar a louça, uma máquina de lavar roupa, um aparelhozinho de ar-condicionado, ou então andar ali com aqueles aquecedores de óleo para poder ultrapassar o inverno, é muito difícil ter baixas potências contratadas. Bom, além de que isto é passar o atestado de incompetência aos portugueses por achar que as pessoas o que têm em casa é potência contratada que não corresponde àquilo que precisam. Bom, eu sei que há uns distraídos, sei que isto às vezes acontece, mas francamente, quer dizer, não se pode fazer política a dizer estas coisas. E, portanto, isto é a denúncia de mais uma falta de vergonha incrível do Governo nesta matéria. Mais vale dizer às pessoas assim, bem, a gente anda a fazer eleitoralismo com a história do preço de eletricidade há muitos anos. Mas, não conseguimos baixar. Vocês a gente pede desculpa, mas de facto depois fomos ver, como temos muita despesa, estar a perder esta receita não é confortável. Mais vale assumir isto. Passaram a atestado de incompetência aos portugueses a este nível de uma falta de vergonha sem limites. Mas enfim, primeiro ponto em relação ao período de ordem do dia. Bem, segunda questão nesta matéria, que se vai transformar no ponto 1, é o que lhe contei há bocadinho. Você, se olhar para as contas do Orçamento de Estado de 2018, a Unidade Técnica do Apoio Orçamental há cerca de um mês já tinha avisado para isto, que havia uma divergência entre o que o Governo tinha inscrito no crescimento dos salários para 2018 e o que está efetivamente a suceder. Então é assim, estava previsto um crescimento de 0,1%, aquilo já vai acima de 2,5%. Bem, contabilizado tudo, a UTAU tinha detectado uma divergência de, não é 40 milhões, é 400 milhões de euros. Isto tem a ver com o quê? Olha, com várias coisas. Verbas pensadas para reclassificação de carreiras. Mas tem a ver também, como eu hei de explicar mais tarde no ponto desta conversa de hoje, com o Serviço Nacional de Saúde e a história das 35 horas. Bem, o Governo não reconhece isto, mas está lá tudo. Bem,
Para quem anda para aí com conversas sobre nós não falhamos nas nossas previsões, isto é uma vergonha. Porque, repara uma coisa, o Ministério das Finanças tem a obrigação de saber que as obrigações que assumiu para o ano seguinte, seja com aumento de salários, seja com requalificação de carreiras, de diabo 4, custa tanto. E, portanto, quando vem dizer custa isto menos, e depois descobre que são mais 400 milhões de euros, das duas uma. Ou há incompetência grosseira por parte do Ministério das Finanças, ou então alguém mentiu. Bom, como já percebemos, face aos últimos 3 anos, não há aqui incompetência grosseira nenhuma. Isto foi intrugice. Não há qualquer margem para dúvida. Questão crítica no meio disto tudo. Bom, como algumas pessoas já me escreveram ainda ontem, a dizer assim, lá está você a falar mal do governo. Por causa de outra coisa. Já reparou aquela questão da divergência, não sei das quantas? Aquilo resolve-se. Resolve-se como? Com o orçamento retificativo? Não. Bom, isto é a conversa do Sr. Ministro das Finanças. Nós não temos orçamentos retificativos. Pois não. Ele não está a governar o país em período de bancarrota, como aconteceu com o governo da Troika e com a própria Troika. Bom, mas o que é que isto mostra? Que o Sr. Ministro das Finanças vai canalizar verbas de outras áreas do orçamento para pagar esta divergência. Bom, já percebeu porque é que são feitas certas cativações. E já percebeu porque é que se tira dinheiro de áreas críticas, fundamentais, eu já lhe vou voltar a isto daqui a pouco, quando falar da questão da saúde, para estar a cobrir estas marmeladas. Portanto, para quem anda para aí, faça o favor de ler o artigo do Dr. Centeno no jornal Eco de hoje. Ok? Vá lá ler. Ele tem 2 problemas. Um é uma coisa incrível com o governo da Troika e com a Troika. Aquilo deve ser freudiano, há ali um problema qualquer. Está sempre a ir ao passado. Já passaram 4 anos. Mas este fulano continua a recorrer ao passado. Inclusive, como ele estava no Banco de Portugal e sabe muito bem as dificuldades que Portugal passou, tinha a obrigação de ter vergonha. Não tem. Mas agora, o que eu acho mais interessante no artigo, o Sr. Ministro das Finanças, e isto vale a pena realçar, e eu acho que o ECO devia ter realçado isto no artigo, sobre o artigo do Sr. Ministro das Finanças, isto não é uma crítica negativa ao ECO, é uma crítica positiva, e tinha feito uma caixa, é que o Sr. Ministro das Finanças, no artigo, reconhece pela primeira vez, já lá dá a entender que a economia não vai crescer aquilo que se pensou. E porquê? Precisamente porque ele faz referência ao enquadramento externo. Vá lá ver o artigo, é para perceber onde é que já se começa a preparar a opinião pública para uma alteração nas previsões de crescimento. Aliás, isso já tinha resultado da própria conversa do Sr. Primeiro-Ministro. Mas haveremos de voltar a isto noutra ocasião. Bom, então vamos lá àquilo que está designado aí como primeiro ponto da conversa. Bom, o Dr. António Costa tinha feito aquela figurinha de vir dizer eu respeito, eu não gosto de touradas, acho lamentável que a RTP passe touradas, já lhe falei sobre isto, mas eu concordo com o Sr. Ministro da Cultura, que o IVA das touradas tem que ser 23%. Bom, o que é que aconteceu aí, entretanto? O Sr. Dr. Manel Alegre veio, com todo o seu peso institucional, a vir criticar a decisão e a atitude do Governo. António Costa resolveu responder-lhe. E eu acho que este é que foi o erro. António Costa respondeu-lhe também no Jornal Público. O que é que aconteceu? O Grupo Parlamentar do Partido Socialista perdeu as tribeiras e veio dizer que, afinal, também vai propor a baixa do IVA das touradas de 23% para 6% ou não sei quantos por cento. Bom, isto de facto não tem um peso muito grande a nível orçamental. Mas o problema é isto, é uma desautorização da direção do PS, nomeadamente do Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro parece que não gostou. Das duas, uma. Há aqui 2 hipóteses. Ou o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer cena, não é? Que é para dizer assim, nós no Partido Socialista somos um partido democrático, portanto, emitimos outras opiniões. Bom, mas agora o problema é que o Sr. Primeiro-Ministro, ontem, quando confrontado com isto, vem dizer, bom, isto é a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu, se estivesse lá, faria de maneira diferente. Bom, primeiro ponto. Reparou na desculpa dele em relação a ter condecorado o Forcado? Foi a posição institucional, não sei das quantas. Eu quero lá saber da posição institucional. Se eu, institucionalmente, não concordar com uma coisa e não tiver que a fazer, eu não a faço. Mando alguém fazer. Eu digo assim, olha, a Câmara quer agraciar não sei das quantas, mas eu não vou fazer isso. Porque eu não concordo com a atividade. E ponto final. Bom, mas agora a questão não é esta. É como a gente percebeu pelos jornais de hoje, está, salvo erro, no Diário Notícias ou no Jornal Notícias, mas está no Público também, o Primeiro-Ministro parece que ficou incomodado com o comportamento do grupo parlamentar. Bom, há aqui 2 hipóteses.
como eu lhe dizia há bocadinho. Ou o grupo parlamentar combinou isto com a direção do partido, não é? Para fazer aquela figura de, bem, está a ver, nós somos democratas, temos aqui gente que defende uma coisa e temos gente que defende outra. Ou então, não sei qual é das mais sérias, o Dr. António Costa está mesmo chateado com o grupo parlamentar. Bom, eu não sei a verdadeira resposta para isto, mas desconfio. Eu acho que António Costa está mesmo incomodado com o que aconteceu. Porque isto, quer se queira, quer não, é uma desautorização daquilo que foi a posição tomada pelo Sr. Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista. E agora aqui a questão é, bom, mas porquê é que ele está chateado? Pela desautorização? Ou porque descobriu que o Dr. Manuel Alegre, tem mais peso nas bases do PS e no grupo parlamentar do que o Dr. António Costa pensava? Eu não faço ideia. Agora, uma coisa é certa. Isto deve servir como um banho de água gelada ao Primeiro-Ministro, porque isto representa um exercício de, como é que se diz, humildade forçada. Ou seja, isto não é eu quero, posso e mando. Não é eu decido uma coisa e afinal as autarquias podem fazer o que quiserem, eu não quero meter nisso, mas eu sou contra. Ele pode ser contra. A verdade é que isto é um aspecto cultural e muito enraizado na sociedade portuguesa. E já agora, vá lá ver a reportagem da TVI sobre o PAN e as ligações ao IDA. Por falar em animais e defensores, não sei das quantas. Eu acho que ninguém tem as mãos limpas nestas coisas. Mas, enfim, isto é apenas uma parte. Bom, mas moral da história. O Sr. Primeiro-Ministro, com esta lição, vamos ver se aprende um bocadinho de humildade. Porque ele não é dono do PS. Ele não manda nos deputados do PS. E mais, eu até nem gosto muito de Manuel Alegre, mas eu acho que a posição que Manuel Alegre tomou é uma posição legítima. E nós podemos não gostar de tourados, já te expliquei aqui qual é o meu caso pessoal, mas nós temos de saber respeitar, sobretudo quando as sociedades têm coisas arraigadas há muitos anos, há séculos, e não podemos tirá-las de um dia para o outro, por mais que nós não gostemos daquilo que está a ser feito. Aliás, se fôssemos para isso, muita coisa não seria feita em Portugal. Bom, feitos os dois primeiros pontos desta conversa, que no fundo são três, deixe-me pegar no ponto seguinte. Bom, eu tinha-lhe prometido falar sobre a missão de obrigações do Sporting. E já era para ter feito há vários dias, mas não fiz. Bom, a emissão começou no dia 12. Deixe-me lá já agora olhar aqui para o calendário, que é para não haver as mais pequenas dúvidas em relação a esta matéria. Pois, a emissão começou no dia 12, hoje, dia 16, é o dia em que o Sporting tem de dizer se quer prolongar isto para os 60 milhões de euros. Emissão pensada, 30 milhões de euros. Porquê? Porque é uma missão que já se devia ter vencido em maio, não havia dinheiro para pagar, passou para 26 de novembro. Bem, você já sabe qual é a minha posição sobre ativos de clubes. Eu não meto dinheiro neles. Declaração de interesses. Sou do Benfica. E, portanto, vou-lhe dizer mais. Mesmo sabendo que as contas do Benfica estão em melhor estado do que a do Sporting, de longe, eu não meto dinheiro em obrigações ou outros ativos do meu clube. E, portanto, primeira declaração de interesses. Portanto, podem me insultar o que quiserem desse lado, inclusive os idiotas que não têm outro nome, que a mim, olha, as minhas costas são larguíssimas, estou-me a marimbar para o assunto. Mas há uma coisa por qual eu não estou a marimbar. É para aconselhar pessoas em relação ao sítio onde põem o seu dinheiro. E, portanto, se há fanáticos do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto, que querem meter o seu dinheiro em obrigações, metam. Eu não posso eximir, como analista, lhes dizer que acho uma estupidez. Bom, no caso do Sporting, por Maria de razão. E eu podia correr agora uma série de itens que estão lá no prospecto da emissão de obrigações, que está na CMVM. Ok? Ouviu o Sr. Mista de Café? Ok? Que aqui este fulano, há uns meses insultou-me, quando eu disse que o Sporting estava na falência. Bom, vá lá ver, aliás, disse isso e outras coisas. Meus amigos, vão à prospecto de emissão de obrigações do Sporting, que está na CMVM. Não é meu, está na CMVM. E vejam os riscos a partir da página 21, ok? Página 21. E veja lá o horror de informação sobre os riscos que corre quem vai comprar obrigações do Sporting. Para já sabe que são 15 milhões de euros subscritas. Olha, eu desejo muito boa sorte a quem as comprou. Como desejaria se fosse do Benfica ou do Porto, porque eu não tenho interesse nenhum que as pessoas tenham problemas com os seus ativos. Agora, há uma razão, se não houvesse outra, e já não lhe vou dizer que os capitais próprios são 2018. São contas apuradas até agora. Atenção, depois não me venham com tretas, está bem? Nem com insultos por causa disso. 13 milhões de euros negativos. Ok?
isto é mais do que dar cabo de 50% de capital social. Sabe o que é que diz o artigo 35 dos Tratados Comerciais? Vá lá ver. Sobre necessidade de colocar este valor pelo menos acima dos 50%. Vá lá ver. E o que é que isso implica? Uma Assembleia Geral que o Sporting reconhece na própria prospecto que ainda não convocou. E já devia ter convocado. Já agora, vá lá ver em quanto é que o passivo corrente ultrapassa o ativo corrente. Ok? 137 milhões de euros. Está lá uma coisa parecida. Bom, já agora, dos 30 milhões de euros das obrigações emitidas, sabe quanto é que o coordenador da operação, que é o Montepio, mais os outros bancos vão receber? Quase 1.100.000 euros. Mas pronto, pormenor à parte. Agora, o que é que eu lhe queria dizer? Há 2 pontos, para mim, que nunca me fariam subscrever as obrigações. Primeiro, a situação dos capitais próprios negativos. E segundo, eu gostava de ler isto, ok? Eu gostava de ler, que é para não deixar a mais pequena dúvida sobre o que estou a dizer. Bom, como eu estava a dizer, de facto, aquilo começou no dia 12, hoje é limite para dizer se quer ir para além dos 30 milhões, e depois, no dia 26 de novembro, será a amortização das obrigações. Está lá tudo na CMF. Bom, deixe-me lá buscar aqui um ponto que é para você perceber o que é que realmente me preocupa aqui. Olha, ausência de notação de risco. Ok? Bem, a notação, como você sabe, tem a ver com dar notas à capacidade de cumprimento de certo tipo de compromissos, de obrigações. Bom, o que é que diz aqui no prospecto? A Sporting SAD não dispõe de notação de risco rating, não tendo também sido solicitada a notação de risco para a presente emissão de obrigações. What the fuck? Você está à espera que o investidor, ainda mais que se não tiver sofisticação, vá meter dinheiro em ativos que não têm notação? Bem, não é só esta emissão. Desculpa, está aqui. A Sporting SAD não dispõe de notação de risco. Bom, some isto. História do fair play financeiro da UEFA, que isto eu dou de barato. Some isto ao que diz o prospecto. Olha, risco dos processos dos jogadores que saíram. Se mais agravado nos últimos dias, não está no prospecto, com a situação de Bruno Carvalho e o Sr. Mustafa. Bom, imagine se prova uma coisa daquelas. Os jogadores passam a ter justificação legal para fazer o que fizeram. Mais, suspeito que inclusive podem pedir uma indemnização ao Sporting. Bom, você acha, e já agora com os Sportingistas que me escreveram já a insultar, porque eu disse que ia falar do assunto, acha que com isto tudo a pessoa está tranquila para meter direito de dinheiro em obrigações do Sporting? Ou do Raio que o parta, podia ser o Benfica ou o Porto, como eu já disse. Se a situação fosse a mesma, eu diria exatamente a mesma coisa. E acabei de dizer aqui que eu não meto dinheiro em obrigações do Benfica. Ponto final. Bom, 13 milhões de euros de capitais negativos. Onde é que já foi o capital social? Já passou daqueles 50% de capital social, que é tolerável. O Sporting nunca convocou uma Assembleia Geral. Isto são riscos que estão no prospecto. Mais. Bem, aquilo some por ali adiante. Outras responsabilidades anteriores. Aliás, o prospecto diz que o Sporting anda desde 2013 a fazer emissões de obrigações para cobrir as anteriores. Você dirá, os outros clubes também. Who the fuck cares? É por isso que eu estou aqui a dizer. Eu não metia dinheiro lá. Você meteu, olha, as maiores felicidades. Desejo as maiores felicidades. E não tem nada a ver com o Sporting. E mais, não tem nada a ver com a direção do Sporting neste momento. Eu gosto de Frederico Varandas, eu não o conheço de lado nenhum. Eu gosto dele, parece-me uma pessoa séria. E parece-me uma pessoa que não tem medo de tomar decisões e parece-me ser uma pessoa mais transparente do que a anterior presidente. Não, bom, isto é um eufemismo. Está a ver? Não tem nada a ver. Gosto das pessoas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com analisar uma situação. Portanto, os Sportingistas que já me insultaram podem continuar a insultar. Já agora, recomendo que vão ver o texto do fulano, que acho que chama Missa de Café. Eu, pelo menos, dou a cara aqui, percebe? Chamo Camilo Lourenço, dou aqui a cara. Há 2 anos e dou a cara há 31 anos pelo jornalismo e dou a cara há 28 anos a fazer opinião. Pelo menos deem a cara, ok? Mas já agora, vá ver o que é que esse fulano escreveu aqui há uns meses e vá ver o prospecto e depois diga-me quem é que tinha razão nas críticas que fez na altura, ok? Não esqueça disso. Bom, vamos seguir para outro ponto. Obrigado, são 820 pessoas em direto neste momento. Para outro ponto, que realmente o mundo não se faz só do Sporting. Bem, qual é o ponto seguinte na conversa de hoje? Deixa-me cá ver. Bom, onde aqui está? Bem, ponto seguinte. Anda para aí na net uma porrada de gente muito indignada porque o Sr. Primeiro-Ministro gastou 10.000 euros
a oferecer um jantar à malta da Web Summit. E que parece que ofereceu uma sala do Palácio da Ajuda. Epá, eu não percebo isto a sério. Não percebo. Há gente que às vezes não tem 2 dedos de testa. Espera aí, 10 mil euros por um jantar? E a malta acha isto muito dinheiro? Aquilo não é um jantar, aquilo é um investimento junto das pessoas que vieram a Portugal. O pessoal está preocupado com 10 mil euros. Devia estar preocupado com outras tretas que o Governo gasta mal. Aqui o Governo gastou bem. António Costa, olhe, palmas. 10 mil euros, muito bem gastos. Sala do Palácio de Ajuda, eu dava-lhe o palácio inteiro para fazer um jantar, um evento. Está a ver? Desde que não fosse num panteão, ao pé dos túmulos daquela gente que lá está. Eu sempre percebo. Oh, meus senhores, quando quiserem criticar o António Costa e o Governo, critiquem pelas boas razões. Isto é uma estupidez. O António Costa fez muito bem. O Governo fez muito bem. 10 mil euros, nem que tivesse custado 50 mil euros. Francamente. Às vezes, pá. Enfim. Ponto seguinte da conversa. Já são 8 mil carros da Auto Europa que estão pendurados ali no Porto. Já eram 6 mil. Eu falei ontem 6 mil. Já são 8 mil. Não saem. Já houve mais de 23 navios que chegaram lá, voltaram para trás. Os estivadores têm razão? Não sei, não faço ideia. Eu acho que isto é um desastre. Sabe porquê? Vai-lhe dizer. Acho que está no Público de hoje ou nos outros jornais. Os carros da Auto Europa, em vez de saírem por Setúbal, já estão a sair por outros portos. Sabe quais são alguns desses portos? Sabe? Espanhóis. O que é que isto quer dizer? Que o dinheiro, em vez de ficar ali aqui em Portugal, vai para os espanhóis. Está a ver? Portanto, olha, palmas para a idiotice da greve dos senhores estivadores em Setúbal. Palmas com polegares para baixo. Percebe? Bom, isto afeta a economia portuguesa. Capiche? Ou não capiche? E é preciso trocar isto por 500. Por uma 500, como se diz aqui em Moçambique. Bom, rapidamente, que isto está a ficar tarde. Eu, para o último lugar, guardei uma série de coisas que é assim. Eu estou horrorizado com a quantidade de mentiras que este governo anda a passar. Há bocado elogiei António Costa, agora vou criticar. Bom, eu vou-lhe dar 3 exemplos ou 4 só. Olha, os valores para desbloquear carreiras que estão no Orçamento do Estado não batem certo com aquilo que o governo e o Sr. Ministro das Finanças anunciou aos sindicatos. E a diferença não é despiciante. Primeiro. Segundo, as mudanças do tempo de serviço dos professores, a recuperação do tempo de serviço, que aquela malta, os Arménios Carlos, os Mários Nogueira, andavam a chorar, e não sei o quê, e agora, e não diga bocado, queremos 9 anos, e não 2 anos, e não sei o quê, e depois o Bloco de Esquerda pensa ao lado deles, e o PCP, e depois o Governo decide, não, são 2 anos, 18 dias, ou 9 meses, não sei das quantas, e aquilo vai para a promulgação. E de repente desaparece aquele desassossego do Bloco de Esquerda e do PCP. E de repente não vemos Mário Nogueira nem Arménio Carlos a fazer as suas diatribas e aquelas declarações inflamadas sobre o que se passa. Oh, homens, tenham-nos no sítio. Se é para fazer e defender professores, vão até ao fim. Já agora, olha, então vocês andaram a fazer tanta gritaria para isto entrar em vigor já em 2019 e o Governo atira a maior parte destas consequências para 2021? Arménio Carlos, Mário Nogueira, o pessoal lê o diploma, percebem? A malta lê. Não têm vergonha? Onde é que estão? Onde é que estão no sítio? Sejam consequentes, pá. Vamos para a frente. Mais uma manif. Pá, deem cabo do Ministério da Educação. Tenham vergonha na cara. Em suma. Mas ainda não acabou. Ok? Ainda não acabou. Ora, quer mais? O camarada Jerónimo de Sousa, já sabe que eu adoro o Jerónimo de Sousa. Gosto mesmo dele. A nível pessoal. Ontem veio dizer que ia reivindicar mais de 100 milhões de subsídios para os espaços sociais. Já não são 90 milhões. São mais de 100 milhões. O camarada Jerónimo de Sousa também veio anunciar um estatuto especial para os cuidadores informais. Acho muito bem. O Governo deixou... Anuncia isso que é para fazer uma figurita gira e tal. Pronto. Mas vamos aos espaços sociais. Espera aí. O Governo ainda não pagou 13 milhões de euros de passos sociais subsidiados dos estudantes. Não pagou.
A tal ponto que os transportadores já disseram que acabam com o serviço. Ainda não pagou 13 milhões. Já está a assumir responsabilidades de 90 milhões, foi aquilo que o Medina anunciou. Não foi o Governo, foi a Medina. Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa. E agora 100 milhões do PCP. Epá, tenham vergonha na cara, quer dizer, nós somos, às vezes somos lorpas, epá, mas não somos tanto. Francamente, quando prometem uma coisa, cumpram-na. Não andem para aqui a fazer estas figuras. O que eu acho espantoso nisto é que se tivesse ali o governo do CDS ou o PSD ou outra porcaria qualquer à direita do PS, neste momento o país estava em estado de sítio. A CGT já tinha feito uma greve geral. O Mário Nogueira já tinha posto as pessoas em quarentena a descender aulas. E agora engolem tudo. Espera aí, eu sei que o Mário Nogueira e o Herménio Carlos são a correia de transmissão do Partido Comunista Português. Às vezes não sei se é mesmo português, mas enfim, é relevante. Eu sei que são. Mas é assim, epá, se querem ser correia de transmissão, sejam em tudo. Agora não venham é contar às pessoas histórias, a dizer que estão ao lado dos trabalhadores e que defendem os trabalhadores, mas só fazem esta marmelada quando está o pessoal de direita no poder. Está a ver? Nós não somos estúpidos. Às vezes somos um bocado lorpas, mas não somos estúpidos. Levem esta história até ao fim, que é para nós ficarmos a perceber. Afinal, existe alguma componente de estes tipos estão a defender os trabalhadores como dizem. Ou seja, a última história desta conversa. Você lembra-se das 35 horas na saúde? Os 40 horas que baixaram para as 35. Você lembra-se do que disse o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro? Que não ia haver aumento de despesa. Já percebeu que houve aumento de despesa? Já percebeu onde é que vem aquela derrapagem, parte daquela derrapagem que eu lhe falei há bocadinho? Já percebeu? E sabe porquê? É muito simples. Sabe quanto é que é, para onde é que vai o orçamento do Ministério da Saúde? Quase 90% para salários. Portanto, se você mexe nas horas de trabalho, o dinheiro tem que ir para algum lado. Está a ver porque é que falta dinheiro nos hospitais? São estas histórias que nos estão a contar? Epá, desculpem lá, eu sou crente, mas é na Senhora de Fátima. Crentes em governos e governos que manipulam contas, epá, desculpem, não posso subscrever. Olha, chegámos ao final da conversa de hoje, é sexta-feira, eu só voltarei a chateá-lo na segunda-feira de manhã às 8 da manhã. Vou continuar aqui em Maputo. Para o final, só lhe vou pedir um favor. Coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque você já percebeu. O que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Obrigado e tenha um grande fim de semana. Com licença.